Bom, turma, tenham uma excelente manhã, né? Espero que vocês tenham passado uma excelente noite, que essa manhã seja muito bem abençoada. Bom, ontem nós estudamos substantivos, né, primitivos e substantivos derivados. Substantivo primitivo, turma, é aquela palavra, né, que tem palavra que dá origem a outra palavra. Então, livro, pedra, são palavras primitivas, né? Palavras derivadas, quer dizer, substantivos derivados, são palavras que são originadas de uma outra palavra, quer dizer, de uma palavra primitiva. Por exemplo, se eu tenho a palavra primitiva pedra, eu posso originar outras palavras, como pedraria, pedreiro, né? Então, essas palavras pedraria e pedreiro são derivados, porque eles são originados de outra palavra, né? Então, nós estudamos substantivos primitivos e substantivos derivados. Agora, hoje, nós vamos estudar, na página 101 do nosso livro, substantivo simples e substantivo composto. Vamos lembrar lá o que é substantivo. Substantivo é a palavra que dá nome a pessoa, a lugar, objetos, né? Enfim, a tudo. Substantivo é a palavra que dá nome a tudo, gente. Sentimento, a cidades, né? A objetos, nome de pessoas. Então, substantivo é aquela palavra que dá nome a tudo. Bom, nós sabemos que o substantivo pode ser primitivo e derivado, que a gente já estudou, e agora nós vamos ver o que é substantivo simples e o que é substantivo composto. Você pode observar aqui, ó, que você vê vários nomes de vários animais, correto? Macaco, leão marinho, girafa, beija-flor, mico-leão dourado, porco, espinho. Ah, tia, qual é a diferença? Bom, substantivo simples, gente, é aquele que é formado por apenas uma palavra. Então, ó, caneta, uma única palavra, substantivo simples. Mesa, cama, livro, substantivo simples. Por quê? Porque ele é formado por uma única palavra, certo? Já o substantivo composto, ele é formado por uma ou mais palavras. Ó, leão marinho, mico-leão dourado. Ó, tá vendo? Então, quando ele é formado por mais de uma palavra, ele é substantivo composto. O substantivo composto, gente, ele pode ser por aglutinação ou por justaposição. Ai, tia, isso é complicado não, é bem fácil, ó. Eu posso botar aqui, ó, pé de moleque. Eu uso o hífen, que é esse tracinho aqui, ó. Eu já sei que é uma palavra composta, certo? Então, sempre que a palavra tiver o hífen, ela é uma palavra, é um substantivo composto. Por quê? Porque ele é formado de duas ou mais palavras. Essa aqui mesmo é formada por 3. Pé de moleque, certo? Mas existem palavras que são compostas que eu não uso o hífen. Como girassol, ó. Girassol. Por quê? Porque, ó, gira é uma palavra, sol é outra. Então, eu tenho duas palavras numa outra. Ó, passa tempo é uma palavra, ó, não tem o hífen, tá vendo? Eu não tenho o hífen, mas passa é uma palavra, tempo é outra. Então, passatempo também passa a ser um substantivo composto, certo? Então, quando eu tenho uma palavra que é composta por duas ou mais palavras, eu tenho substantivo composto. Quando eu tenho um substantivo formado por uma única palavra, eu tenho substantivo simples, certo? Na atividade da página 102, aí aqui pergunta: quais são os substantivos formados apenas por uma palavra? Aí vamos lá. Aqui todas são formadas por uma palavra ou tem o hífenzinho, que é formada por duas ou mais palavras. Então, aqui nós temos macaco e girafa, que são as únicas palavras aqui que são simples, tá bom? Substantivos simples. E aí perguntam quais são as palavras que são substantivos
compostos. Aí a gente vem aqui, ó. Leão marinho, tá vendo? Beija-flor, mico-leão dourado e porco-espinho. Todas essas palavras são compostas. Por quê? Porque são formadas por duas ou mais palavras. E tem o hífenzinho, então tá bem fácil para vocês, né? Tendo o hífen, eu sei que ela é substantivo composto. Continuando, no 2, ele me dá um cardápio do Dó, Ré, Mi, lanchonete, certo? Aí ele tem aqui, ó, empada, enroladinho, pastel assado, sanduíche, brigadeiro, arroz doce, pudim, manjar branco, laranja, abacaxi, chamate, camomila, erva doce e hortelã. E aqui ele pede para que você coloque as palavras que for substantivo simples num lugar e o que for substantivo composto em outro. Lembrando que quando tem o hífen, né, o tracinho, tá vendo? É um substantivo composto. Então, fica muito fácil de eu ver aqui, ó. Arroz doce, chamate, manjar branco, erva doce, são as palavras compostas. Todas as outras são palavras simples, né? São substantivos simples. Como, ó, empada, enroladinho, pastel, sanduíche, brigadeiro, pudim, laranja, abacaxi, camomila e hortelã. Aí você pode falar, mas tia, tá aqui pastel assado. Mas são duas palavras, então são dois substantivos, um diferente do outro, tá? Então, não tem o hífen, são duas palavras diferentes, não estão no mesmo lugar. Quando tem o hífen, forma o quê? Uma única palavra, só que formada por várias palavras. Pé de moleque, eu não posso dizer só pé, só de ou só moleque. Eu formo junto, a gente sabe que é um doce. Pé de moleque. Então, para eu falar a palavra pé de moleque, ele é formado por três palavras, porque ele é um substantivo composto, certo? Mas eu não faço separado. Por exemplo, manjar branco. Tá, é o manjar branco que eu fiz, eu não fiz o outro manjar. Certo, gente? Então, manjar é uma coisa, manjar branco é outra coisa. Ah, é um substantivo composto porque é formado por duas palavras. Mas, vamos lembrar que nós estamos falando de uma única palavra, que é composta por duas palavras, porque tem um hífen, certo? Por exemplo, ó, para vocês não esquecerem, porco-espinho. Porco-espinho é um animal. Se eu falar só porco, é outro animal. Não estou me referindo ao mesmo animal, porco, que quer dizer que é porco-espinho, não. Por isso que prestem atenção. Se tiver o hífen, que é isso aqui, ó, o hífenzinho, que é isso aqui, é um substantivo composto. Porque a palavra toda é formada por uma ou duas ou mais palavras. Certo? Então, vamos lá. Substantivo composto é o substantivo formado por duas ou mais palavras, certo? Então, como eu falei, o bicho porco-espinho é um único bicho, só que o nome dele é porco-espinho, ele é formado por duas palavras, o nome dele. Aí passa a ser um substantivo composto, tá bom? Aí, continuando, número 3. Forme substantivos compostos utilizando as palavras do grupo A e do grupo B. Não esqueça do hífen. Então, o que é que ele quer? Que você forme todas as palavras que vocês vão formar, vai ter esse tracinho aqui, que é o hífen. Então, aqui, ó, tem bate, couve, porta, quebra, porco e arco. Cá embaixo tem retrato, íris, papo, espinho, cabeça e flor. Então, ó, couve, flor, quebra-cabeça, porco e espinho, arco-íris, porta-retrato, bate-papo. Tá vendo? E todas essas palavras que eu falei são compostas porque tem o hífenzinho, certo? Leia as palavras abaixo, ó. Passatempo, rodapé. Passatempo, ele é formado por duas palavras, passa e tempo. Rodapé também, por roda mais pé. Só que não tem o hífenzinho, tá bom? Então, a gente tem que prestar atenção, mas são formadas por duas palavras, que juntando forma uma palavra que mais sendo substantivo composto. Aí você vai ver que vai e vem, ela é formada por quê? Por vai mais vem. Clarabóia é formado por clara mais boia.
Ferrovia é formado por ferro mais via. Varapau é formado por vara mais pau. Girassol, gira mais sol. Sobremesa, sobre mais mesa. E todas essas palavras são substantivos compostos, tá bom? Última questão. Os substantivos dessa atividade K, que a gente acabou de ver, são simples ou compostos? Tia acabou de responder. São todos compostos. Por quê? Porque são formadas por mais de duas palavras. Quer dizer, por duas ou mais palavras. Existe substantivo composto que não tem hífen? Sim, acabamos de ver. Vai e vem, clarabóia, rodapé, ferrovia, girassol. Não tem hífen, mas ele é formado por duas ou mais palavras. Bom, essa é a atividade de hoje. Vocês estão dando isso pela primeira vez. Então, prestem atenção. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar para a tia. Substantivo simples é o substantivo formado por uma única palavra. E substantivo composto, quando ele é formado por duas ou mais palavras, certo? Podendo ou não utilizar o hífen. Se tem o hífen, fica fácil, eu já sei que ele é substantivo composto. Se não tem hífen, eu vou ver se ele é formado por uma única palavra mesmo ou se ele é formado por duas palavras, tá? Prestem atenção, qualquer dúvida pode entrar em contato com a tia, tá bom? Beijo, turma!